Oi, pessoas! Aqui é Kemla, eu caço histórias, conto histórias. Bom, a gente já se conhece. E você que por acaso de repente brotou esse canal na sua frente, esse vídeo aqui com essa pessoa falando pra você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal do Caçando Histórias, aqui você encontra muito conteúdo relevante para a família, enfim, falando sobre cultura, educação, literatura e africanidades para todo mundo que queira ouvir. No dia 22 de agosto a gente comemora o Dia do Folclore. E aí eu tenho lembranças maravilhosas do Dia do Folclore na minha escola, você com certeza deve ter. Bom, eu criança dos anos 80, tinha que fazer sempre alguma atividade, eu tinha sempre que fazer alguma pesquisa, era muito comum a gente produzir algum conteúdo, né, sobre essa data e sobre os mitos, sobre as lendas, sobre os pratos típicos do Brasil. Só que, por um lado, aí olhando pedagogiquez hoje, assim, eu olho hoje para aquilo e eu acho tão ruim do jeito que era, sabe? Eu acho que era tão confuso, tão atrapalhado, tão, às vezes até equivocado, porque ficava sempre aquela ideia quase que ufanista do Brasil, né? Uma ideia onde a gente tinha uma dificuldade muito grande de saber de fato, de conhecer histórias e de saber de fato o que era a cultura do outro. O Brasil é tão grande, é quase um continente, e ficava aquela coisa distante, estereotipada muitas vezes, o que era um grande problema, que é um grande problema que hoje eu enxergo. Lógico, quando criança a gente simplesmente faz as atividades que a escola propõe e tal, e aí tem sempre uma história, né, que se conta, ou algumas histórias, mas uma em especial. É a história do boto cor-de-rosa, ou do boto rosa, a lenda do boto. Você já ouviu? Em algum lugar, em algum momento da sua vida você já ouviu? Você já contou essa história para o seu filho, para sua filha, enfim? Se você já parou para prestar atenção nessa história, essa história é muito comum. E aí, eu que nasci no Nordeste, e a minha amiga, que vai aparecer daqui a pouquinho, que eu vou ligar para ela, vou botar o fone aqui. Olha, essa história é muito popular e fala de um moço bonito, com chapéu e tal. Enfim, a Natália Paixão. Ela vai conversar comigo, ela é paraense. E ela que viveu a vida inteira no Pará, ela tem talvez até mais propriedade, porque essas histórias, e essa história em especial, ela é muito marcante na infância das pessoas que nascem nessa região, na região norte do Brasil, né? Uma vez a gente conversou um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão das lendas e como elas servem às vezes para perpetuar, para manter algumas situações que não são muito legais. E é isso, né, gente? Às vezes a gente pensa que uma história que todo mundo conta, que o avô, que a avó, que chegou até a gente, é uma história legal, que traz conceitos importantes, mas aí que a gente vai ver que não era amor, meu bem, era cilada. Deixa eu botar o fone aqui, gente, que aí eu vou chamar a Nath. Amiga! Agora, hein? Oi! Finalmente, agora saiu esse encontro! Um ano depois a gente tá aqui, parece, como é que um ano depois... Mas é sim! Pessoas, Nath, se apresenta, fala pra todo mundo quem és. Quem és tu? De onde vens? Olha, eu tô falando bem, pai. Oi, pessoal, eu sou Natália Paixão, eu sou de Belém do Pará, sou do Norte e eu produzo conteúdo para a internet sobre empoderamento feminino, sobre a cultura do meu estado, que inclusive estou morrendo de saudade porque eu estou morando agora em São Paulo, e também compartilho com as pessoas as narrativas de uma paraense morando em São Paulo e como que tem sido a minha vida desde então. E é isso que eu faço na internet, além de passar muita vergonha e adorar compartilhar minhas experiências por aí com as pessoas. Mas é isso, um prazer. E muito obrigada, Keila, pelo convite de finalmente estar aqui nesse canal Coisa linda. Eu maravilhoso. tô tão feliz, tô muito feliz porque a gente se encontrou, se conectou durante uma aceleração, Nossa, né? Uma super! aceleração que a gente participou. A gente rolou uma conexão maravilhosa, né, lá no YouPix, principalmente por conta Isso das aí, nossas eu acho que raízes. uma das coisas que sabe, talvez seja mais legal nisso tudo é porque a gente falou numa hora assim, eu fiz, Nath, o pessoal ainda confunde norte com nordeste, nordeste com norte. Que coisa, que raiva que dá, né? Dá uma aflição, dá um negocinho. Eu acho que quando chega essa época, vamos lá, tudo bem. A gente hoje não está nesse espaço escolar mais, mas ainda tem o eco disso tudo ainda na cabeça das pessoas, principalmente as dos ditos grandes centros, né, do Brasil. Sim, ainda é muito estereotipada essa coisa das lendas, né? A forma como elas são perpetuadas nas escolas.
E também a gente ainda sofre, infelizmente, essa grande problemática, né, que a gente conversou quando a gente se conheceu na UPix, né, de confundirem norte com nordeste, nordeste com norte. E a gente foi a primeira coisa que a gente se apegou ali, que foi a nossa dor, né, nossa insatisfação com esse problema. E, enfim, voltando para as lendas, infelizmente ainda é uma coisa assim que perpetua, é muito bom perpetuar ela, porque é uma forma da gente fortificar a nossa cultura, mas a gente precisa parar um pouco para analisar alguns desses contos e até mudar a forma como a gente conta essas histórias para as crianças também. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Nesse período que a gente está vivendo no Brasil, ainda mais a coisa da quarentena, da pandemia, de todo mundo ter que ficar, quer dizer, todo mundo que tem a possibilidade de estar em casa e mais pessoas estarem em casa, a gente viu, percebeu, não só nos noticiários, né, mas enfim, já está posto aí, a questão do assédio tem aumentado muito. A violência doméstica, de modo geral, cresceu de uma forma muito grande, Sim. que já era uma questão, já era muito presente no nosso país, e a coisa foi, lá em cima. Exatamente, porque agora a grande diferença é que, como a gente tem que ficar dentro de casa, agora os riscos de violência contra mulheres são cada vez maiores, porque agora que a gente tem que ficar em casa, as mulheres que sofrem violência, elas estão presas com seus agressores, e agora imagina o quanto isso deve causar um problema e um desconforto e um socorro assim que ela deve precisar, sem saber para onde ela vai, para onde ela socorre. Então, os casos, se eu não me engano, já deve ter saído alguns dados sobre o aumento do número de violência contra a mulher. E aí quando a gente para pensar que aí as mães passam por isso, mas as crianças também têm passado, e aí Com assim, eu certeza. sempre defendo muito, sabe, Nath? As histórias da tradição oral, o quanto é importante a gente contar histórias que foram contadas de geração, passadas e aprendidas de geração em geração, porém, a gente precisa também ter um olhar crítico sobre aquilo que a gente conta e reconta, né? Porque aquilo que você falou pode trazer uma série de problemas, inclusive, enfim, emocionais, de ordem psicológica, cognitiva, porque você está reproduzindo, né? Tem alguns terapeutas que falam, né, que a gente pode perpetuar alguns traumas, né? Manter aquilo ali dentro da família, né? Sim. Trauma de origem. E sem que perceba isso, né? Sem que se perceba isso, né? Eu lembro, inclusive, que você fez uma série de vídeos muito legais com algumas dessas histórias, né? Com alguns desses contos míticos, dessas histórias que você ouviu desde pequena, essas lendas da região amazônica. Eu queria que você contasse um pouquinho porque é isso, né? Você é criadora de conteúdo, você é publicitária, mas na verdade é engraçado, né? Quando eu digo que todo mundo é contador de histórias, as pessoas riem. Você imagina, eu não, tá doida. Mas é uma real. As pessoas são, né, Nath? As pessoas Exatamente. sabem contar. Todo mundo gosta de contar uma história, tipo, e assim, a minha ideia de gravar conteúdos sobre as lendas da Amazônia, que o nome do quadro, inclusive, é uma pergunta que é normal da gente citar, que é tipo, tu já ouviste a lenda? Já ouviste a lenda da Matinta, do Boto, não sei o quê? Então, eu achei que esse nome abraçaria toda essa parte nostálgica que seria contar ali as histórias da minha região e as histórias que eu ouvi desde pequena, né? Então, o Já Ouviste a Lenda nasceu de uma saudade, porque foi uma coisa muito repentina que veio na minha cabeça, e veio aquela saudade, veio aquela lembrança de quando eu era criança, que eu sempre ficava em casa assistindo os contos que era da TV Cultura, era o Catalendas, e era uma história de eram dois fantoches que contavam as histórias da Amazônia, que era a Dona Preguiça e o Macaco Preguinho. Então, puxou uma galera, assim, para assistir os vídeos, porque ficava lembrando da época do Catalendas, quando eu era criança. E o lance mais bonito, assim, de ver dos comentários foi a galera falando assim, ai, muito obrigada por fazer esse conteúdo, porque eu lembrei da minha avó, lembrei do meu avô, lembrei das rodas de conversa e de história que tinham na minha família. E isso é muito bacana e é muito enriquecedor da gente ver como é muito importante a gente puxar ali a potência, né, da nossa cultura e perpetuar, que a gente gosta, que a gente quer que ela seja valorizada, e nada melhor do que a gente que é de lá, que tem propriedade para falar, espalhar essa nossa cultura da melhor forma possível, né? É isso mesmo, muito lindo. E esse sentimento de pertencimento,
não é só de pertencimento, é de certeza, né? Porque isso faz parte da Sim. experiência cultural. Agora eu te perguntar um negócio. Para mim, eu sempre sou a pessoa, você sabe, misturada, né? Uma parte da minha vida, boa parte, misturou infância e vida adulta no Rio de Janeiro, e uma parte da minha vida vivendo em Pernambuco, onde eu voltei a morar. Mas tem uma coisa que muita gente deve se perguntar, né? Como é a infância de uma criança paraense? Ou como foi a sua? Porque assim, né? Tem um mito do Pará, né? As pessoas nem sabem como é. Tem gente que confunde o Pará com o Piauí, tem gente que confunde o Pará com a Amazônia real, o estado, né? Então tudo isso cria, na verdade, na cabeça de muita gente que está nos outros polos desse país, né? A gente pensa nesse dito grande eixo Rio-São Paulo, muita gente não sabe, e eu acho que é legal falar, assim, eu sou um pouco mais velhinha, né? Um pouquinho mais idosa, um pouquinho mais senhora, mas que horror. Mas, Deus do céu, a pessoa já vai Ela é maravilhosa, Keila. Fica toda hora falando que é velha, que é não sei o quê. Pelo amor de Deus, eu acho um absurdo. Olha, vocês comentem aí dizendo Keila maravilhosa, para de ficar falando isso, que idade que é velha, nada disso, pelo amor de Deus. Com a mania de velhice e vou guardar. Mas o assunto é com você, garota. Ó, eu queria que você falasse um pouco dessas lembranças de infância, desses momentos que são marcantes mesmo, né? Porque isso, e outra coisa que é uma dinâmica que é bem interessante, assim, que é um lance que eu percebo, as pessoas ainda têm essa visão do Pará selva, do Pará selvagem, quase que uma coisa assim, ó, tipo... como se a gente andasse de cipó, tivesse jacaré de estimação, rir pra não chorar, sabe? Mas é muito real isso, sabe? A gente respira fundo, sabe? Pra ter... Às vezes estoura a paciência, mas enfim, infelizmente ainda tem muitas pessoas que têm essa visão, assim, estereotipada do Pará de uma forma, assim, fantasiosa e absurda. Ah, não, total. E aí, quando você era criança, assim, das brincadeiras, porque isso, né? Tem gente que pensa que o que é muito comum aqui é comum em outro lugar. Sabe aquela ideia de que, todo mundo brinca, toda criança brinca do mesmo jeito. Tem coisas que são muito comuns, mas tem coisas que realmente mudam. Até o nome da brincadeira muda, não sei. Total. Tem alguma brincadeira que você gostava mais? Como é que era? Tá, então, na minha infância, tipo, eu sempre gostei muito de assistir TV. Então, como eu te falei, né, no início, eu era uma criança que eu sempre assistia o Canal das Lendas, que era na TV Cultura, o Caça-Lendas. E inclusive, vocês podem encontrar todos os episódios no YouTube. Tem lá o Caça-Lendas. E é a coisa mais gostosa de assistir. Quando eu comecei a roteirizar meus vídeos, eu fui assistir de novo e foi, tipo, uma sensação maravilhosa. Eu voltei no tempo. E eu sempre gostei de assistir. E mesmo com medo, eu assistia e tal. Até eu tinha mais medo. E que eu falo que até hoje eu tinha medo. Era a lenda da Matinta Pereira, que é uma bruxa da Amazônia. Mas é e até hoje eu tenho medo, minha filha. Pra eu editar aquele vídeo da Matinta, foi me benzendo, entendeu? Porque eu sei que eu tô longe já da Amazônia, que eu tô em São Paulo, mas eu imaginava a Matinta Pereira assoviando, chegando na porta da minha casa, pedindo fumo pra mim e café. Eu vou te falar. Essa sensação, eu acho que o mais legal dessas sensações que essas histórias causam na gente, né, na parte bacana e gostosa disso tudo, é isso, né? Elas estão aqui dentro da gente. E a gente cresce, a gente fica adultinho, a gente monta apartamento, sabe? Tem que pagar boleto. E não adianta, a gente leva elas pra nossa vida toda, sabe? Tipo, é muito gostoso fazer isso. Ainda mais, foi muito bom fazer isso, porque ainda mais que eu tô longe de casa, então deu aquela sensação muito boa, assim, de falta. Mas eu sempre fui uma criança assim, que eu sempre gostei de ouvir história. E aí, era um dos meus canais favoritos. Eu não perdi, eu assistia todos os episódios. Eu amava. E era de fantochezinho, era a coisa mais linda. É muito lindo. E assim, a gente sempre tinha o dia do folclore, a gente sempre comemorava o dia do folclore na escola. Sempre tinha aqueles trabalhos, né? A gente escutava os contos quando era criança, né? Sim. Os contos bem variados, assim, o Curupira, a Matinta Pereira, a Yara, enfim, eles. E também os outros que são de fora, assim, da Amazônia, né? Como a Mula Sem Cabeça. A Mula Sem Cabeça não é de lá da Amazônia, né? Mas a gente escutava. E tem gente que sempre pensa faz que parte do nosso imaginário. E tem muita gente que pensa que é. Né? Sim, pois não é. Tem algumas lendas aqui, não só tem aqui em Recife, por exemplo, a lenda da perna cabeluda,
que era uma perna que assombrava, só uma perna que saía pulando, assombrando as pessoas. Que tal? E Não era uma coisa... aí era muito gostoso assim de ouvir também e de ir para interior. E tipo, quando a gente vai crescendo, a gente ainda não. O que é muito engraçado isso lá do Paraense, né? Pelo menos lá de Belém, é que mesmo que a gente vai crescendo, o formato das histórias vão mudando. Então, conforme a gente cresce, a gente vai levando essas histórias. Então, por exemplo, quando eu já era um pouco mais velha, que eu ia assim, eu tinha amiga que tinha sítio. A minha amiga me chamava para dormir, mas nunca que eu dormia no sítio dela, porque eu inventava qualquer história aqui lá. Eu inventava qualquer história, porque o caseiro vinha contar história de lenda. Porque o Curupira, eu já me perdi na mata quando eu fui pescar, e aí o Curupira fez eu me perder. A minha avó já contou a história dela, que ela se perdeu com o Curupira na mata, entendeu? Que tipo, o Curupira fez ela se perder na mata. Então a gente vai escutando histórias. Tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Eu, às vezes, acredito e não acredito. E aí eu fico assim, eu prefiro ficar na minha casa que eu não corro risco nenhum, entendeu? Então, quando eu era adolescente, eu tinha uma... Não, eu acho que é uma coisa que é legal, que se perde um pouco na dita civilização conectada, hiper não sei o quê, é que essas histórias, elas fazem a gente se conectar com o encanto, com o mistério, com aquilo que é invisível, sabe? E cria pra gente possibilidade de sensação, entendimento, que é um negócio mais sensorial do que isso. Eu acho muito incrível. Aí sabe? imagina a gente num sítio, aí tu escuta um barulho assim, assado, tu vai as histórias que tu já escutaste, os sons, todos aqueles efeitos que já estão na tua cabeça, na tua memória, tu vai escutando ali pessoalmente, tu vai criando o negócio na tua cabeça que vai se materializando. E aí, imagina pra gente, né, que vive essas histórias assim pro paraense, ele vai duvidar? Não vai duvidar, meu amigo. Ele vai embora pegar o beco dele antes que o bicho ali apareça, o Curupira, a Yara, quem quer que seja, entendeu? Aí eu lembro muito claro, uma vez eu tava até dando risada com meu pai, que quando eu comecei a produzir esse conteúdo, a gente tava conversando sobre esse negócio das lendas, tava relembrando, né, tipo, quando eu era mais nova e tudo mais, e eu falei, ele não sabia disso. Aí eu falei assim, pai, toda vez que a fulana me chamava pra ir pro sítio, eu ia pro sítio, a gente era super amigas e tal, mas aí eu nunca dormia na casa dela lá no sítio. Eu ia pra voltar pra casa às 6 horas da tarde, entendeu? Nem que o meu pai fosse me buscar. Mas aí eu falei assim, eu não dormia, eu inventava qualquer desculpa. Porque eu falava assim, Deus que me defenda, já pensou a Matilda aparece aqui? Eu juro pra ti, Keila, pra eu dormir num sítio foi muito tempo depois, assim, já crescida. Mas quando eu era mais nova, adolescentezinha, pré-adolescente, eu não dormia de jeito nenhum, inventava qualquer desculpa, falava, meu pai não deixou, minha mãe quer que eu durma em casa, entendeu? E a minha mãe, tipo, já conhecia pai, mãe, conhecia todo mundo, me liberava super, mas eu falava assim, não, nem aí, né? minha mãe não deixa porcaria nenhuma, que era eu com medo da Matinta. Sabe que tem uma coisa? A Matinta e outros personagens, mas vamos dar um exemplo dela, ela desperta assim, né, a sensação do limite, né? Porque ela impõe um limite pra gente, né? Tipo, quando você ouve a história dela, você constrói não o medo do pavor, do pânico, do... Sim, é um respeito que a gente constrói. A gente fala, quando eu conto nas histórias, uma coisa que eu sempre ressalto é que a gente tem que pedir licença, entendeu? Porque aquele território não é nosso. Então, é tipo assim, você quer entrar na mata? Beleza. Peça licença, fale que você não vai fazer nenhum mal, ou então deixe alguma coisa para alguma dessas entidades, como a Matinta tem o lance do fumo e do café, o Curupira também tem o lance do fumo, da pinga, e várias outras entidades, elas têm as suas características únicas. Eu acho que essa desconexão da gente que a gente faz hoje com o encanto, né? Porque eu não estou falando de religiosidade, não. A gente está falando de encanto. É força da natureza que está ali presente, que se modifica e que vira história, que vira tudo. E nesse lado aí da coisa, né, do que você traz desse momento aí da sua infância, que você corria da Matinta, corria da casa da sua amiga, porque qualquer assovio, qualquer coisa, você já fazia, opa, olha ela aí. Né? Exatamente. Aquele cabelo maravilhoso chegando na sua porta. Tem um outro lance também que são as histórias que acabam perpetuando situações de cenários de machismo, de cenários de misoginia e outras coisinhas que não são lá muito legais, né?
Eu falei lá no começo sobre o lance do Boto. E dia desses aí também você comentou na rede social sobre essa história, quanto ela se prestou por muito tempo para encobrir, esconder alguns casos de violência contra crianças, de situações de assédio, violências, enfim. Eu detesto usar o termo, que vocês já estão entendendo qual é, porque eu acho que ele é muito pesado e a gente não precisa entrar nele, mas entender assim, como essas histórias e de que forma a gente pode trazer um olhar diferente para elas, porque isso não é deixar de contar. Né? Eu acho que uma coisa que talvez seja legal, né, Natália, é que a gente não precisa diga não ao Boto, Rosa, por exemplo. Não é isso. Mas eu acredito muito, acredito que você também, mas depois eu quero ouvir de você, que a gente tem, na verdade, uma missão de desconstruir algumas coisas, para construir algo novo. Sim. As narrativas estão aí no mundo e elas são de tradição oral, ainda bem por isso. Porque aí elas refletem também muito do traço de uma época, elas refletem também muito de características da sociedade, enfim, dos grupos, né, onde essas histórias foram recontadas. E aí hoje a gente, nesse contexto em que a gente vive, manter certos... tirar uma vírgula ou outra, mudar, reposicionar uma frase ou outra, eu acho que acaba trazendo outra dimensão para a vida das crianças, né? Porque se normaliza, né? Tá tudo bem um moço bonito, misterioso, que ninguém nunca viu, chegar com chapéu, uma roupa arrumada, né? Encantar uma jovem moça, quer dizer, uma pré-adolescente, né? E levar ela para o fundo do rio, essa daí, ela engravida e volta, Isso. não é assim a história? A história do Boto é mais ou menos por esse lado. A história do Boto, eu contei, ele foi o meu último vídeo do Já Ouviste a Lenda, e ele conta a história de um homem, de uma entidade que é o Boto, né, que ele se transforma num homem nas noites de lua cheia e nas festividades... Não, se não me engano, não é noite de lua cheia, minto. Ele se torna Boto já. Eita, me enrolei toda. O Boto, ele se transforma num homem bonito, charmoso e misterioso, principalmente na época das festividades juninas, que é muito forte nos interiores. Entendeu? Entendi. Ou então... Eu pensava que era qualquer época, tá? Eu pensava que era qualquer época, mas é nesses grandes festejos. Tipo, pois é, tem esse outro porém. Tipo, ele aparece principalmente nas festividades juninas, justamente porque ele é um grande pé de valsa. Então, ele encanta a mulher ali na hora da dança, para levar ela até o rio. Mas acontece também dele aparecer quando existem algumas mulheres que estão nas proximidades dos rios ou que estão tomando banho no rio. E aí ele pode aparecer também, eventualmente. Eu já ouvi essa versão também. Pois é. Foram as duas versões que eu usei, mas que é muito forte esse lance na época das festas juninas, porque acontece muitas festas nos interiores, principalmente, é muito forte isso, é muito forte essa cultura da festa junina. Então, ele aparece, encanta a mulher, dança, ele chama a atenção do salão todo, encanta ali a mulher, puxa ela para dançar e dança, rodopia a noite toda, até que ele fala assim, vamos dar uma escapada e tal, não sei o quê. Nossa, quando tu aquele boy magia, é aquele boy magia que você vai e sabe, não é amor, é aquele cilada, boy magia não é amor não, é cilada, foge dele, escuta a tua amiga e sai correndo, entendeu? E aí o que ele faz? Ele leva a mulher pro rio, onde ele faz o amor, o love lá, né? E no outro dia some. E aí a mulher tá grávida. Só que aí é o que tá o outro porém da história, que infelizmente as pessoas usaram dessa história do Pará, da nossa cultura, para mascarar casos de violência contra crianças e mulheres, né? Tipo, qualquer coisa quando não se tem o pai, você escuta que a criança é filha do Boto, é filho do Boto, existe isso. Tipo, a criança não tem pai, é filha do Boto. Tem esse lado também, né? Que aí as pessoas, tipo, o cara some e tudo mais e já caracteriza como se a mulher tivesse engravidado do Boto, né? Quando, na verdade, existe os casos de abusos estão sendo mascarados, incestos dentro da família, e isso é muito grave. Muito grave. É um papo que, assim, eu sempre quis trazer aqui para o canal, mas eu nunca tinha encontrado um caminho que fosse interessante, relevante.
Então, acho que por isso mesmo, eu quis te trazer para cá, eu te agradeço por ter Eu que te vindo, agradeço porque... por poder compartilhar um pouco disso e te ajudar na construção disso para o teu canal. Não, e é isso que é importante, porque a gente para pensar, né? Quando a gente tem as histórias, a gente sabe do poder que a palavra tem, a gente pode também, a partir desse poder que a palavra tem, transformar muitas realidades. Então, assim, se em algum momento, você que está vendo esse vídeo ou vai assistir esse vídeo em algum momento da sua vida, conhecer, souber ou estiver vivendo alguma situação delicada como essas, né? Busque apoio. A gente vai deixar aqui em algum lugar desse vídeo os números de telefone onde você pode buscar apoio. Esse fortalecimento, esse cuidado, esse carinho é real, porque a gente acredita nisso, né, Natália? A gente sabe Com certeza. que existe uma importância muito grande, não só uma importância, mas uma urgência de discutir. E aí a gente pensa, né? Voltando lá no início do nosso papo, falando sobre o dia do folclore na escola, hoje a gente está vivendo escola à distância, né? As crianças não estão podendo ir para as aulas. E aí eu falo diretamente com quem é professor, quem é professora. Vamos aproveitar essa época do ano para repensar certas narrativas, para reconstruir as formas de contar essas histórias e também para reconstruir as atividades que são feitas nesse período, porque, gente, ninguém aguenta mais no meu tempo ainda era aquele papel pautado. Olha como eu sou idosa. Tá vendo? Tô falando, não tenho síndrome de idosa não, porque é uma verdade. Eu fazia tarefa, trabalho de classe em papel pautado. Nem sei se as pessoas sabem o que é isso hoje em dia. Mas o grande lance, a grande questão aí que eu falo, que eu bato na tecla a gente precisa só reconstruir. As narrativas estão aí para ser contadas, recontadas e adaptadas ao contexto atual. Aquilo que a gente precisa entender e o que a gente precisa valorizar e o que a gente não precisa mais valorizar. Então, bom, esse é o vídeo de hoje. A gente trouxe reflexão, a gente trouxe histórias, a gente trouxe memórias, a gente trouxe um pouquinho, né? Nath, fala das suas redes sociais, avisa para todo mundo encontrar a Nath, porque ela fala de Belém do Pará! Eu só tô como Natália Paixão em todas as minhas redes sociais. Quer me encontrar é muito fácil, @Natália Paixão, sem TH nem nada, sem acento. Natália Paixão. Eu produzo meus conteúdos todos no Instagram, IGTV, eu uso todo o Instagram como posso, mas também estou em outras redes sociais, se quiser conversar comigo. Estou no Facebook, estou no Twitter, estou no Tinder também. É isso, meu bem. Gente, eu aguentando. Ela tá no Tinder também, gente. Isso é um recado. Você, pessoa adulta que está aqui. Gente, eu tô tão feliz. Amiga, beijo nesse coração. Beijo, Ti. Se cuida aí também. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei ter estado aqui. Eu também. Sempre que quiser, estamos aí. Pode me chamar. Adorei fazer parte disso. Estamos muito juntas obrigada. para dançar muitos carimbós, tomar muitos açaís. Açaí de verdade, né? Porque esses açaís... Sim, e açaí não tem gosto de terra. Parem com essa coisa. Outra lenda, a gente tem que derrubar lendas. Derrubar lendas paraenses. Açaí não tem gosto de terra. Outra lenda que a gente pode derrubar agora. É lenda do Sudeste, né? Nem lenda do Pará, é lenda do Sudeste que fica dizendo que açaí tem gosto de terra. E fica enfiando granola, banana no meu açaí. Hein? Respeita meu açaí, gente. Exatamente. Cara, a gente volta a fazer outro bate-bola em breve. Um beijo, meu amor. Beijo pra você que tá aqui assistindo e viu esse vídeo até o final. Né? Aquele famoso like, aquele famoso joinha, compartilhamento. Você conhece alguém do Pará que ia adorar ouvir o sotaque paraense maravilhoso de Dona Ná? Fazendo poses e mil e uma. Eu não consigo acompanhar, gente. Mas olha, você que é paraense, que não é paraense, você que é uma pessoa que quer conhecer um pouco mais sobre cultura e parar para pensar um pouco mais, acho que você devia compartilhar esse vídeo agora. Vai! Verdade, agora. Compartilha aí, pô! Isso aí, dá essa força pra gente. Vem aqui, gente, participar, acompanhar todos os conteúdos que a gente cria com muito carinho, com muito amor. Segue o Caçando Histórias em todas as redes sociais. A Natália também, tá? Isso é um pedido quase ordem. É verdade. E a gente se fala no próximo vídeo, que vai ter mais vídeo chamada. Eu vou sair fazendo vídeo chamada com minhas amigas, meus amigos, todos. Acabou esse negócio. Um beijo, gente. Até a próxima. Obrigada, Natalinha. Obrigada.
Beijo. Tchau, tchau.